Olá, vamos conversar sobre políticas públicas? Hoje, sobre a última etapa do ciclo de políticas públicas, a avaliação. Vamos iniciar então nossa conversa falando sobre os aspectos gerais dessa etapa de avaliação. Então, a gente vai falar sobre o conceito de avaliação e também tudo aquilo que compõe essa etapa. Então, iniciando pelo conceito, eu trouxe aqui um trecho de um artigo de 1979 de um autor, o Anderson, que traz aqui de uma forma bem didática, de maneira bem clara, este conceito de políticas públicas, né? Então, vamos ver aqui. A avaliação de política pública é um processo de julgamentos deliberados sobre a validade de propostas para ação pública, bem como o sucesso ou a falha que foram colocadas em prática. O interessante deste conceito é que ele, de alguma forma, divide essa avaliação em duas etapas. Né? Então, ele fala aqui que é um processo de julgamentos deliberados sobre a validade de propostas para ação pública. Quando ele fala de validade de propostas para ação pública, ele está considerando a avaliação antes da implementação. Né? Então, ele está na etapa aqui de propostas, de uma ação pública, ou seja, de um problema público, de algo que está na agenda do governo. Então, quando ele coloca nessa perspectiva, nesse ponto, ele está falando de uma avaliação que chama de ex ante, ou seja, uma avaliação que vem antes da implementação das políticas públicas, que a gente vai ver, né, lá para frente, que são análises prescritivas, né? E aí ele continua, bem como o sucesso ou a falha que foram colocadas em prática. Quando ele coloca sucesso ou falha, né, a avaliação do sucesso e falha do que foi colocado em prática, ele está colocando então num outro momento, que é o momento que é depois da implementação da política pública, que a gente fala de análise descritiva, né, ou ainda que também tem um termo que é a avaliação ex post, né, após a implementação da política pública. As avaliações, então, costumam ser formadas por três componentes: os critérios, os indicadores e seus padrões. Os critérios de avaliação, por exemplo, então, é aquilo que vai dar o norte, é aquilo que vai dar a orientação na análise da política pública. E eu trouxe aqui alguns critérios utilizados, né? O primeiro que eu trouxe aqui foi economicidade. Economicidade está relacionada aos inputs, aquilo que vai ser utilizado para a implementação da política pública. Né? Quais são os materiais ou do que é necessário para implementar a política pública. Então, tem uma parte da avaliação que pode ser analisada, que é a economicidade. Quanto que precisa? É muita coisa para implementar a política pública? Vamos pensar numa política pública de infraestrutura, por exemplo, construção de uma ponte. Vai precisar de material, vai precisar de mão de obra, ou uma hidrelétrica, muito mais, então, né, tem economicidade, então fica aí um pouco a desejar, mas quanto mais a gente conseguir chegar no nível econômico, de menos recursos, melhor vai ser. Há também o critério de eficiência. Nesse caso, tem algumas literaturas que falam de uma eficiência econômica, né, que trata aí necessariamente do valor econômico, dos recursos econômicos utilizados nos inputs e outputs, as diferenças entre eles, para ver se houve eficiência, se houve mais gasto, né? Se no input teve pouco e depois precisou de mais no output para ter mais saídas, né? Então, uma eficiência econômica e também, em algumas outras literaturas, falam também de eficiência administrativa, que nesse caso tem a ver com seguir as regras pré-estabelecidas, de seguir as conformidades, né, se está conforme as regras, se tudo foi seguido conforme estabelecido na implementação ou se houve uma discricionariedade, de repente, por parte do implementador. Então, tem essa questão de eficiência administrativa. Então, são dois níveis. Então, a eficiência econômica relacionada a questões de recursos econômicos, quanto foi utilizado, e eficiência administrativa, que tem a ver com seguir as regras, com conformidade na implementação. Outro critério também utilizado na avaliação é a eficácia, que relaciona o nível de alcance das metas, né? Se aquilo que foi pensado realmente alcançado, né? A meta foi concluída, né? O objetivo foi alcançado. Então,
o nível de eficácia, perdão, também é um indicador, é um critério para a gente poder analisar a política pública. E por fim, um critério de efetividade, que está muito relacionado ao impacto, né? Ou seja, não adianta só ter chegado de repente só na meta, né? Ter boa eficácia. Gerou valor, né? Tem uma geração de valor percebido pelo público-alvo, né? Houve uma mudança significativa e percebida pelo público-alvo numa melhoria daquela situação que a política pública tenta lá trazer, né, melhorar, enfim, né? Ah, então, a efetividade tem essa relação com impacto, com percepção da geração de valor pelo público-alvo e também por todos aqueles que participaram na implementação da política pública. Então, depois que eu decidi quais critérios que eu vou avaliar a política pública, seja eles critérios de eficácia, de eficiência, de economicidade, eu vou ter que decidir quais vão ser os indicadores, ou seja, por onde que eu vou medir, né? Como que eu vou medir a economicidade? Como que eu vou medir a efetividade, a eficiência administrativa ou econômica? Então, a partir daí, eu começo a construir ou elaborar indicadores que me permitam, então, medir aquele critério. Então, indicador é uma medida, né, que eu vou avaliar o critério. Então, a gente tem aí alguns modelos para elaboração desses indicadores. O mais conhecido é o modelo SMART, né? Então, o modelo SMART, ele nos indica, então, para criar um indicador, ele deve ter algumas qualidades, algumas especificidades. Entre eles, o indicador deve ser específico, ou seja, eu tenho que determinar muito bem aquilo que eu vou medir. Né? Por exemplo, eu vou determinar a eficácia, mas dentro do que eficácia? Né? Eu vou fazer o quê? Né? O que eu vou medir dentro da eficácia? O que demonstra que a política pública pode estar sendo eficaz? Então, tem que ter algo muito específico. E dentro disso eu tenho que ser, logicamente que é um indicador, é uma medida, então tem que ser algo mensurável. Não adianta ter uma qualidade ou alguma característica que não possa ser medido. Né? Então eu tenho que trazer uma mensuração. Interessante nessa questão do mensurável, é por isso que normalmente os indicadores são né? São quantitativos, mas há algumas possibilidades também de mensurar mesmo o dado seja qualitativo, né? Outra questão que a gente tem na metodologia SMART, de construção de indicadores, é que ele deve ser atingível. A gente tem que saber, né? Aquele indicador pode se atingir? É uma meta possível de se atingir? Então, ele tem que se atingir, porque senão não tem como medir, saber como chegou lá, saber se a gente está próximo, se não está, então tem que ser algo atingível. Relevante, né? Isso tem que ser percebido por todos, né? Então, aquele indicador tem que ser relevante, tem que realmente apontar o critério, né? O critério é efetividade. Então, esse indicador realmente é relevante para esse indicador, para esse critério que eu tô estabelecendo, né? Que eu tenho aí em vista de avaliar. E outra questão no Smart é que ele é baseado no tempo. Então tem um início, meio e fim, né? Ele tem que ter algum momento em que ele iniciou, né? Que a gente vai dar o start e uma finalização. Então tem que ser baseado no tempo para que eu possa ter um parâmetro aí de avaliação entre um antes e o depois. Então essa é do Smart. Mas não tem só Smart, a gente também tem um que foi produzido pelo Tribunal de Contas da União, né, que eu trouxe aqui também, que são as qualidades. O Tribunal de Contas da União nos indica as qualidades que os indicadores devem ter, e ele é muito baseado realmente em avaliação de políticas públicas, em construção de indicadores para as políticas públicas. Né? Então ele diz aqui, o Tribunal de Contas, né, que deve ter a qualidade de validade, deve retratar um fenômeno, né? O indicador deve retratar alguma coisa que é verificável, que é um fenômeno, deve ter uma confiabilidade, e aí confiabilidade tem a ver com fonte de dados, da minha base de dados, da onde eu trago esses indicadores, para medir esses indicadores, tem que ser confiável, né? Então a confiabilidade é uma das qualidades aí relacionadas à base de dados. A simplicidade deve ser de fácil compreensão,
né? Então, quando você fala em indicadores, deve ser compreendido pela maioria das pessoas, levando em consideração que na avaliação são vários stakeholders, várias pessoas que podem estar participando do processo. Acessibilidade tem a ver com a confiabilidade também, porque ele também fala de fácil acesso aos dados. Então, a acessibilidade tem a ver. É fácil acesso àqueles dados que os indicadores estão se baseando? Se não for, ele tem que ser revisto. Então, a simplicidade, a acessibilidade tem a ver com essa questão de fácil acesso aos dados que os indicadores estão se baseando para poder medir o critério, né? E estabilidade. Estabilidade está relacionado ao tempo, né? Então, quando a gente vai fazer comparações históricas, é necessário que o mesmo indicador possa ter uma permanência dele para que lá no futuro eu possa usar esse indicador e fazer uma comparação histórica. Então não pode ser um indicador que modifique, que seja só daquele momento, né? Não, tem que ser um indicador que seja estável, né? Para que eu possa fazer uma avaliação histórica lá no futuro para quando passar algum tempo. O último componente da avaliação são os padrões. Os padrões são aquilo que a gente compara os indicadores, é ele que permite ver da onde que eu vim e para onde que eu estou indo, né? E tudo isso daí baseado então nos indicadores e saber, né, para que eu possa ter uma comparação para avaliar, né, para poder saber se estou indo no caminho certo, se é necessária uma modificação ou extinção da política pública. Então a gente tem os padrões então como forma de comparar. Então a gente tem os padrões, três tipos de padrões. O primeiro dele é o padrão absoluto, em que a base de comparação funciona com aquilo que eu construí, o indicador que eu construí anteriormente, antes da implementação da política pública, ou seja, lá na formulação eu criei os indicadores e eu vou basear nesses indicadores para poder realmente avaliar se eu estou no caminho, né, como que foi o impacto, se realmente né, teve mudança do status quo, né, a mudança do contexto da política pública, né, que quer impactar. Então, esses são os padrões absolutos, são construídos antes da implementação da política pública. Tem os padrões históricos, relacionados àquele lá que eu falei anteriormente, dos indicadores, né? Então, quando a gente tem um indicador que é estável ao longo do tempo, eu posso ter um padrão histórico, em que eu, de alguma forma, verifico ao longo do tempo como que está caminhando a percepção, a medida daquele indicador, né? E os padrões normativos. Os padrões normativos estão relacionados a uma metodologia, o benchmarking, né, que a gente analisa ou verifica outras instituições ou outros órgãos e coloca eles como um padrão, né, um órgão, uma instituição como um padrão, dentro daquele critério, né. Então eu tenho um critério de eficiência. Então, daquele critério de eficiência, eu tenho um órgão que eu considero que conseguiu trazer um nível de eficiência muito grande. Eu utilizo o indicador também muito próximo a dele, e aí eu tenho esse padrão, então, baseado nessa instituição que eu trago, que eu estudei, para que eu possa avaliar. Então, quão mais perto estou chegando da instituição que eu tenho como ouro, né, como padrão. Da mesma forma que não pode ser pelo benchmarking, mas pode ser por algo construído. Eu quero chegar no standard, numa formulação, num padrão que foi construído. Eu quero chegar nesse nível. Então, também é normativo. Chegamos então ao final desse vídeo. Esse daí falou dos aspectos gerais da avaliação, né, do conceito e das principais características, né, os componentes da avaliação. E nos próximos a gente vai conversar especificamente sobre alguns tipos de avaliação de políticas públicas, né? Então é isso. Se você gostou, curta, ajude a compartilhar conhecimento e informação sobre políticas públicas. Até breve.